e nos iluminar nessa noite, para que possamos tirar dessa singela mensagem o melhor proveito. Então, para que possamos dar início, vamos fazer uma prece de abertura, como é de praxe na doutrina espírita. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradeçamos a eles pela oportunidade bendita da vida, pela oportunidade, Senhor, do amparo recebido nas diversas reencarnações, essas oportunidades benditas para que possamos suplantar as dificuldades de nossas vidas com todo o apoio, com toda a luz que tu, Mestre Jesus, em nome do Pai Celestial, traz para todos os seus irmãos, filhos desse Pai amoroso, justo e bom, na sua perfeição maior. Queremos pedir, Senhor, que ilumine a todos que aqui se encontram, a todos que estão assistindo, e a mim também, Senhor, para que possamos tirar o melhor discernimento da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, meus irmãos, é ser espírita. Muitas vezes a gente ouve falar, que religião que você é? Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou espírita. O censo, né, a última vez que foi feito, ele determinou um crescimento muito grande nos adeptos do espiritismo, que se declararam espíritas, né? Mas nós precisamos entender um pouco sobre essa questão de ser espírita, porque não é simplesmente a gente assistir palestras, estar lá no centro, para podermos nos dizer espíritas. Então a ideia é a gente entender um pouquinho hoje sobre essa questão, porque é um tema que a gente teria que estudar muito tempo e muito profundamente. E nós vamos começar por aquela famosa definição de Kardec, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e no item 4, onde ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Logicamente, já vimos de outras maneiras dominar suas más os esforços para dominar suas más tendências, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, por essa definição de Kardec, em que ele nos fala da questão da transformação moral, né? E de dominar as tendências, nós já sabemos que nós, espíritas, não somos nenhum santo. Nós não somos anjos de pureza. Basta ver pelas nossas atitudes e que, com certeza, todos nós temos essa consciência. Kardec sabia muito bem que, se assim fosse, se ele colocasse ali a sua transformação moral e pela sua perfeição, não teríamos espírita. O espiritismo teria morrido lá com ele mesmo. Então ele já coloca, olha, pelos esforços que fazem, né, o esforço que faz para dominar as suas más inclinações, ou suas inclinações más. Porque é justamente isso. Nós estamos constantemente, apesar do conhecimento, de toda a informação que a doutrina nos traz, nós estamos constantemente lutando conosco mesmo. Eu sempre costumo dizer que o maior adversário nosso somos nós mesmos. Não são as perseguições espirituais, obsessões, nada.
somos nós mesmos, no nosso comportamento, e que faz com que nós tenhamos as dificuldades que normalmente encontramos na assimilação desses conteúdos que a doutrina espírita nos traz. Então, aí nós já podemos dizer, mas os simpatizantes podem se dizer espíritas? Por esse conceito, já podemos ver que não. Por quê? Porque ele fala em transformação moral. A transformação moral, ela consiste numa educação das virtudes. Como diz Kardec, que educação é o conjunto de hábitos adquiridos para que a gente consiga, então, essa educação, que a gente consiga transformar a nossa moral, nós precisamos não só receber o conteúdo, como analisá-lo. Porque não quer dizer que aquele que é simpatizante não consiga também mudar alguma coisa em si. Mas com certeza a dificuldade é maior e não vai mudar o tanto quanto necessita. Então, para isso, nós precisamos estudar. A doutrina espírita, como sempre comento, a gente está sempre estudando alguma coisa, estamos participando de cursos, de formações, para compreender cada vez melhor a doutrina e, consequentemente, nós formarmos dentro de nós, porque isso é importante, é colocar dentro de nós essas informações. Porque a hora que a gente introjeta, quer dizer, põe para dentro, é sinal de que nós assimilamos aquilo como uma verdade. Ninguém consegue vivenciar uma religião, uma doutrina, seja o que for, se não acreditar nela, se realmente não achar que aquela doutrina é real, é verdadeira. E por isso que a gente vê muitas pessoas que passam e pulam de religião em religião porque não conseguem encontrar uma que bata com aquele, perdão, que bata com aquela capacidade de entendimento que a pessoa se encontra naquele momento. É importante que nós estejamos bem na religião em que estivermos. Alguns se sentem bem na Igreja Católica, outros se sentem bem na Igreja Evangélica, na Luterana, no Espiritismo, tanto faz. O importante é que nós realmente procuremos vivenciar essa religião. Mas a doutrina espírita, ela tem a questão da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É justamente a questão de nós compreendermos os apontamentos que estão sendo colocados por nós, analisarmos na nossa visão, com os ensinamentos, com toda a cultura que nós tenhamos, para que nós possamos desenvolver uma fé pela razão. Então, não, lógico, nós não vamos entrar necessariamente nesses detalhes, né? Desde a compreensão de Deus até as coisas menores que a gente possa pensar, tudo existe uma questão racional e que nós temos sempre que pensar sobre isso. Kardec sempre nos falou que nós sempre devemos analisar as comunicações que nós recebemos. Por quê? Porque nós não sabemos se essas comunicações estão sendo repassadas por espíritos bons ou maus, porque muitos se fazem passar por bons. Então, nós precisamos analisar. E no momento em que nós racionalizamos e entendemos que aquilo é uma realidade, nós aceitamos e aí sim, nós introjetamos para dentro do nosso ser. E só vamos conseguir realmente vivenciar a doutrina espírita no momento em que nós trabalharmos todas essas questões.
Caso contrário, nós vemos, como vemos muitas pessoas na casa, às vezes, que estão lá, gostam, mas estão sempre questionando algumas coisas que eles não aceitam na realidade. É lógico que nós devemos ter o questionamento como um ponto necessário nessa nossa análise, mas nós também precisamos entender que, ao adquirirmos algumas virtudes, alguns conceitos espíritas, fatalmente nós vamos acabar deixando de lado algumas questões materiais que nos agradam. É como diz Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, isso é uma coisa que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade de ser realmente espíritas. Por quê? Porque eles não querem deixar de lado as questões materiais que eles se agradam. E é um direito de cada um, né? Mas, muito bem. Então, não somos simpatizantes, estamos estudando a fundo, assimilando a doutrina, concluindo que é realmente essa filosofia é uma realidade. Então, isso basta para nos dizermos espíritas. Nós temos que também, no momento em que há uma transformação moral, nós temos uma questão de praticar a caridade. Porque, como dizia Jesus, a fé sem obras é morta. E no momento em que nós desenvolvemos uma moral melhor, automaticamente nós acabamos nos voltando para o auxílio ao próximo. Logicamente, esse auxílio ele não necessita ser necessariamente com doações físicas, com ajuda física, mas também o próprio trabalho junto à casa espírita, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, na divulgação da doutrina espírita através das palestras, coordenação de cursos, uma série de coisas que podemos fazer e que são prática de caridade, que faz com que nós cresçamos junto, ao mesmo tempo em que nós auxiliamos aos nossos irmãos. Mas e daí? Começamos então a praticar essa caridade. Isso basta? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, onde trabalha os trabalhadores da última hora, o tema dos trabalhadores da última hora, tem uma mensagem do Espírito Erasto, que ele se coloca como anjo da guarda do médium, de 1863. E nos fala assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Então, a doutrina espírita, para nós sermos espíritas, nós temos que ser também divulgadores. Por quê? Lembre da parábola da candeia, que Jesus colocou para nós, que não devemos pôr a candeia embaixo do alqueire, mas sim no candeeiro. O que Jesus queria dizer? A luz, essa que ele falava da candeia, que era uma lamparina com óleo e que gerava uma chama para iluminar o ambiente onde se encontrava. Então, quando ele fala em não deve se colocar embaixo do alqueire, é no sentido que não deve esconder essa luz, que a luz é o evangelho que ele estava propagando, mas sim colocar no candeeiro, que era um suporte no alto, em que se colocava essa candeia lá e a sua luz se propagava longe. Então, o sentido é esse, que o evangelho do Cristo, ele não é para ser as portas fechadas, como durante muito tempo foram nas igrejas. O Evangelho do Cristo, que nada mais é que o Evangelho de nosso Pai, ele é para ser
divulgado, não aquela divulgação forçada, querendo impor, doutrinar, como se chama, aos nossos irmãos. Não, ela deve ser espalhada para que as pessoas que queiram, pelo sua livre vontade, possam assimilar e também aprender e estudar. Então, aí nós podemos nos colocar como verdadeiros espíritas, que nós vamos fazer a nossa transformação moral através do estudo. Essa transformação moral, ela vai fazer com que nós pratiquemos a caridade e também divulguemos o evangelho do Cristo, porque nós sabemos que esse evangelho, ele é uma luz na vida de muitas pessoas, mesmo aqueles que não acreditam, porque nas horas derradeiras todo mundo quer realmente uma luz nas suas vidas, né? E nos diz também sobre a doutrina espírita, né? No livro Estude e Viva, que são temas diversos do Espírito Emmanuel e do André Luiz na psicografia do Chico e do Valdo Vieira, aonde ele nos diz assim: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. A caridade de sua própria divulgação. Então, alguns já ouviram muito falar, a maior caridade que você faz com a doutrina é divulgá-la. Esse é o original, são as palavras originais. Mas qualquer uma dessas maneiras de se colocar é válida. Então, a doutrina espírita, ela também tem a questão da sua divulgação. Por que é uma caridade divulgá-la? Justamente porque a doutrina espírita, ela é consoladora. E a base dela é o Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha em cima do Novo Testamento, das máximas, né? Não são todas as passagens, mas aquelas que refletem a maior necessidade de esclarecimento. E essas passagens, então, são luz na vida das pessoas. A doutrina espírita, ela veio, conforme foi prometido por Jesus, como o Consolador prometido, para que pudesse explicar melhor algumas passagens que Jesus não pôde falar na época, porque as pessoas não teriam condições de compreender, como também para relembrar as pessoas daquilo que houvessem esquecido ou daquilo que foi deturpado, corrigir as deturpações. Então, o evangelho pregado pela doutrina espírita é, como a gente fala, o evangelho redivivo, quer dizer, é o evangelho na sua pureza, como Jesus trouxe ao nosso mundo, com a vantagem ainda de trazer uma lente de aumento, uma lupa para a nossa miopia espiritual, para que possamos compreender. É interessante que depois que nós estudamos a doutrina espírita, as passagens de Jesus se tornam mais claras. E a gente fala, pô, mas como que eu não compreendi essa parábola aqui? Como que eu não compreendi tal coisa? Por quê? Porque a gente tem a chave para entender isso daí. Você precisa, né? É como se fosse um código, só que não é um código tão difícil, mas a gente tem dificuldade de entender. E a hora que a gente tem essa chave, né, a maneira de decifrar, que é a doutrina espírita, se torna tão mais fácil entender o evangelho do Cristo, que a gente fica até pensando como que não vimos isso antes, né? Mas nessa questão da divulgação do evangelho, nós podemos pensar, mas então nós temos que fazer palestras, temos que fazer isso, temos que falar com as pessoas e dizer isso e dizer aquilo. Eu achei muito interessante uma frase, ela é atribuída a Francisco de Assis, mas não existe comprovações.
Mas independente se foi dele ou não, é muito interessante, porque ele fala assim: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Veja bem, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O que ele está nos falando isso? Como que eu vou fazer a pregação do evangelho se eu não falar? O que ele está nos falando aqui, nós podemos ver naquele ditado popular que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É o arrastamento das pessoas, através do quê? Da nossa exemplificação. Jesus, na sua passagem pela terra, tudo que ele disse, tudo, ele sempre exemplificou. Ele jamais dizia uma coisa e fazia outra. Como ele muitas vezes chamou os senhores da lei de hipócritas, porque eram realmente pessoas que queriam passar uma postura moral que, na realidade, eles não tinham essa postura moral. Então veja que interessante, nós, como espíritas também, nós temos a questão de pensar na exemplificação daquilo que nós estamos falando. A exemplificação. E é uma questão que bastante complicada nos dias atuais, vamos dizer assim, para nós espíritas, porque a sociedade tem como uma característica de levar tudo ao extremo. Então, como as pessoas, muitas pessoas veem que a doutrina espírita realmente tem uma filosofia maravilhosa, elas colocam que o espírita em si é perfeito. Então, quando vê o espírita fazendo algo que não condiz com o que ele entende sobre a doutrina espírita, fala, pô, mas esse cara é espírita? Veja a responsabilidade que nós temos. Então, mas nós não somos perfeitos. Concordo plenamente. Mas veja o que a gente passa para essas pessoas, para esses nossos irmãos que não têm o conhecimento que a gente tem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, não somente pela questão de que nós devemos ponderar as coisas diante do nosso guia e modelo Jesus, que esse é o nosso verdadeiro guia e modelo, é Jesus. Então nós precisamos ponderar as nossas atitudes, porque nós também acabamos levando o nome da doutrina espírita junto com as nossas atitudes. E não é raro a gente ver, pô, mas aquele cara não é espírita? Sim, mas ele não é perfeito. Ah, mas a doutrina, não sei o que, Fernando, tudo bem, mas nós estamos aí trabalhando. Mas quem sabe, né? Quem sabe o quanto a gente está trabalhando para conter as nossas más inclinações é somente nós. Não é que queremos transparecer alguma coisa, mas nós temos que lembrar dessa questão, porque é bom para nós e é muito importante para a doutrina para que a gente possa realmente passar adiante. Porque, como se diz, se você não tem moral, como é que você vai passar o ensinamento adiante? Então, é extremamente importante que a gente compreenda isso como espíritas, da responsabilidade que nós temos quando começamos a estudar, quando começamos a receber na nossa vida essa filosofia de amor, essa filosofia esclarecida de conhecimento, de ciência. Nós precisamos ter muita consciência para que não causemos prejuízo a ela e aos nossos irmãos também. Então, qual que é o grande objetivo da doutrina espírita? As pessoas vão falar: é socorrer os espíritos sofredores e obsessores. Esse é uma das partes
do trabalho da doutrina espírita. Mas o principal objetivo da doutrina espírita não é esse. O principal objetivo é a transformação moral do homem, transformação moral da sociedade, como quiserem. Esse é o grande objetivo. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não vem simplesmente para ser uma filosofia a mais. Ela vem para ajudar ao progresso dos homens, da sociedade como um todo. E como que essa sociedade vai mudar? Ah, tem a pandemia. Tudo bem. Mas se as pessoas não assimilarem os ensinamentos, virão outras pandemias, sei lá, outras questões aí qualquer, que vai fazer com que as pessoas se movimentem, com que realmente eles comecem a pensar no lado espiritual. E a doutrina espírita, ela sempre teve esse objetivo, justamente de dar material para que o homem possa pensar, analisar e entender a realidade da vida. Entender principalmente a Deus, essa grande e maravilhosa obra, entender que Ele nos ama, que nos ampara, mas quer que nós caminhemos rumo à felicidade pelos nossos atos, através do nosso livre-arbítrio. Agora, nós precisamos justamente de um guia e modelo, que eu já falei que é Jesus, conforme os Espíritos nos falam. Agora, a gente precisa de algo mais próximo, que é uma filosofia, que cumpre aquilo do Consolador prometido, né? A doutrina espírita cumpre todas as características do Consolador prometido, inclusive aquela que fala que ficará eternamente convosco. E que nós sabemos que uma pessoa, por mais que possa o seu corpo físico resistir, ela não vai ficar para sempre conosco. Então, só pode ser uma filosofia. E essa transformação, ela é feita de dentro para fora. Ela faz de dentro para fora. Veja o que nos fala no livro que é Espiritismo de Allan Kardec. Ele nos diz que o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais. Então, a doutrina espírita realmente ela faz com que a gente se transforme moralmente. E esse é o grande objetivo e é onde muitas vezes nós acabamos escorregando. Por quê? Porque através dessa fé raciocinada, nós começamos a compreender que não é uma historinha de faz de conta, que Deus não fez o mundo em 6, 7 dias. E ainda teve que descansar, né? Deus tendo que descansar. Ele não fez o mundo em 6, 7 dias. Muito pelo contrário, a ciência já demonstra que cada dia foi centenas, milhões de anos. Mas ele nos mostra a realidade espiritual da obra divina. Que a Terra aqui, que é transitória, é uma vivência, é uma escola, um pronto-socorro, como quiserem definir. Emmanuel nos fala muito de uma escola, né? Então, essa vida, a gente vê ela muito mais plena. Ao mesmo tempo que a gente tem uma visão de um pai maravilhoso que realmente nos consola diante daquele pai brabo, aquele pai nervoso, cheio de imperfeições, e que a gente vê que ele é puro amor. E que pelo seu amor, ele quer que nós realmente possamos ser felizes. Mas temos que trabalhar, temos que dar a nossa parte para que possamos ser felizes, né? Então, a gente sempre fala, ó, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar. A boa notícia é que eu sou responsável pela minha vida. E qual é a má notícia? É que eu sou responsável pela minha vida. Pois é. A doutrina espírita, quando a gente começa a entender ela, nós começamos a ver
que na realidade nós temos que parar, não tem mais como a gente jogar as nossas culpas para Deus. Que muitas pessoas chegam e falam assim, foi Deus que quis. Foi Deus que quis assim. Na realidade, tudo é consequência de nossos atos. Nessa vida ou de vidas passadas. Se não está nessa vida o porquê de nós estarmos passando por uma determinada situação, esse porquê está em vidas passadas. E temos que... O espírita, às vezes, tem um detalhe que o espírita acaba julgando para vidas passadas os seus erros atuais. Por quê? Pelo orgulho. Então ele fala assim, isso aí só pode ser coisa de vida passada. Só que não necessariamente. Muitas coisas que nós estamos passando nessa vida, elas estão atreladas ao momento atual, aos tipos de atitude que nós estamos tendo. Então, para a gente ver, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 também, o item 4 que nos fala os bons espíritas. Só que para a gente entender esses bons espíritas, nós precisamos ver o item anterior, que é o homem de bem. Eu vou sinteticamente colocar algumas coisas aqui. Quem já leu essa passagem vai me entender melhor. Quem não leu, leia depois no capítulo 17, item 3. Ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Esse é o início, né, do tópico. Então, cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza de Deus, né? Então, ele tem fé, uma fé raciocinada em Deus. E daí, ele vai mais ou menos, ele começa a listar as características de um homem de bem. E daí vai mais ou menos uma página e meia por aí, só listando características dos homens de bem. Quando a gente começa a ler, terminou o primeiro parágrafo, nós já estamos meio caído. Porque fala, moça, como que eu vou conseguir tudo isso, né? Mas aí começa e vai mais. Eu sei que chega mais ou menos a uma página e meia só de caracteres do homem de bem. Aí a gente, bom, acabou agora. Aí ele põe no finalzinho assim, só para fechar com chave de ouro. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Não fica assim enumerada todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, uma página e meia, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, uma página e meia e tem muito mais. Mas não é para desanimar, gente, porque todos nós temos um destino, que é sermos felizes, que é sermos espíritos purificados e até espíritos um nível crístico como Jesus. E ele, como tantos outros trabalhadores que trabalham com Jesus e com outros espíritos crísticos, todos eles passaram por isso. Todos eles conseguiram superar e desenvolver todas essas características do homem de bem. Então, fazendo uma análise, né, a doutrina espírita, ela visa formar homens de bem. Essa é a grande questão, porque qual que vai ser a população dessa futura humanidade que está vindo aí? Quem que vai ficar aqui no planeta Terra nessa vivência? São homens de bem. Não são necessariamente pessoas que não tenham alguma imperfeição dentro de si. Com certeza tem, às vezes até alguma maldade,
mas são coisas leves, não são nada pesado como a gente vê nos dias atuais. E daí nós entramos no item 4, desse mesmo texto, que chama os bons espíritas, e que nos diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Quer dizer, acima expostos seriam todos aqueles caracteres do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Veja como é importante esse tópico. Lógico que ele continua, né? Mas a gente vai se ater só a esse tópico aqui. É bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Por que ele fala bem sentido? Porque a gente não pode cair naquela questão de nos tornarmos pessoas frias. A gente vê as dificuldades que tantas pessoas estão passando, né? Mesmo dentro da doutrina, a gente tem visto pessoas que estão desencarnando nesses momentos, passando por dificuldades, e nós simplesmente assim colocamos, isso aí é parte da evolução e é assim mesmo e acabou. Isso é frieza, gente. Isso é uma frieza que nós não podemos ter. Jamais nós devemos, por ter o conhecimento de saber como as coisas se processam, nós jamais devemos sermos frios em nossos corações, de não nos condoermos com as dificuldades, com o sofrimento alheio. Logicamente, não é para entrarmos em desequilíbrio, em desespero, em prantos que não tem o que console, mas a gente tem que ser fraterno. Jamais podemos perder a fraternidade. Antigamente se via espíritas que eu, quando tive o primeiro contato, assim, foi muito tempo atrás, eu só vim me tornar espírita muitos anos depois, e é uma coisa assim que eu me assustei. A pessoa entrou acho que era uma festa de aniversário da minha prima, se não me engano. A pessoa entrou e entrou assim olhando, ele já era alto, né? Mas olhando por cima. Ele olhava assim por cima. Sério, sabe? Uma coisa assim que você não via um sorriso e a pessoa, ele é espírita, ele é espírita. Gente, que má impressão que eu tive naquela época daquela pessoa que se denominava espírita. O espírita, ele tem que ser equilibrado, ele tem que manter esse equilíbrio sempre que possível, porque a gente sabe, pelas nossas características, pelo nosso nível ainda, que nós vamos fraquejar ainda, né? Mas nós não podemos perder a fraternidade com os nossos irmãos. A gente vai fazer um atendimento fraterno e se mantém numa postura fria. Não é para entrar e chorar junto com a pessoa, né? Entrar num desequilíbrio que aquela pessoa possa de repente apresentar pelo sofrimento que está passando. Não, isso não. Mas a gente não pode ser frio. E muitas pessoas já falaram, olha, pô, fui dar um atendimento fraterno numa casa lá e falei com a pessoa, a impressão que eu tive é que a pessoa não estava nem me ouvindo. Ele falou, é isso, é isso, é isso, beleza, acabou, vamos embora. E não é assim que na doutrina espírita nós temos que fazer. Nós temos que ser fraterno, né? Então, ele leva aos resultados, né, expostos que caracteriza o verdadeiro espírita. Então, o verdadeiro espírita teria todas essas características do homem de bem. Só que nós sabemos que a gente não tem tudo isso. Nós temos algumas características mais, outras menos, podemos ter um pouco de todas, depende muito de cada um.
Mas é por isso que Kardec, né, voltando lá no início, ele colocou, e pelo esforço que fazem para dominar suas inclinações más. Porque ele sabia as dificuldades que os adeptos do Espiritismo teriam, né? Mas a realidade é que a doutrina espírita, ela nos leva a esse caminho. Por quê? Porque ela, em termos de moralidade, ela tem a mesma moral que a moral do Cristo. Porque veio dele. Quem que comanda toda a formação do planeta Terra desde o seu princípio como planeta? Quem que é o espírito crístico que comanda toda essa formação das raças da vida na Terra? É Jesus. Então, a moral que ele tinha, que já era enorme na época que passou por aqui, ele mantém. E a doutrina é a mesma moral. Logicamente, não conseguimos exercer na sua plenitude ainda. E nem queremos nos comparar com o espírito que nem Jesus. Mas nós podemos chegar lá. Vai demorar muito tempo. Mas nós podemos chegar e precisamos realmente começar. Então, ele nos traz com isso, né, a fé inabalável, que pode resistir a todos os tempos, como Kardec nos falava. Por que fé inabalável? Porque a moral é a mesma sempre. E ele traz a racionalidade de entender de que não existem milagres, de que tudo faz parte dos processos da natureza, como que isso funciona, que não existe mágicas, tudo tem a questão de nós sermos meritórios ou não, depende dos nossos atos, da nossa moralidade, que o que vale no plano espiritual é a moralidade que cada um tem. Então, a doutrina espírita nos traz essa nova oportunidade, porque Jesus já trouxe essa oportunidade com o seu evangelho há 2000 anos atrás. Mas ele sabia que não ia ser suficiente, porque nós éramos muito ignorantes. Nós ainda estávamos envolvidos completamente pela questão material. E somos espíritos rebeldes porque faz 2000 anos e nós estamos aqui lutando contra nós mesmos, lutando contra as nossas imperfeições. Uma hora vencemos, outra hora perdemos, mas a doutrina, ela nos dá esse amparo de saber que nós sempre poderemos nos levantar. Não quer dizer jogar para frente, nós temos várias vidas, eu vou deixar essa encrenca para a próxima. A melhor oportunidade que nós temos de suplantar uma dificuldade, um problema moral que nós temos é nessa vida. Nós não sabemos como que vai ser a nossa programação reencarnatória futuramente, em que situação que nós vamos nos encontrar. E aí, justamente dessas imperfeições morais é que nós temos que tomar cuidado, porque Kardec nos coloca que o maior adversário do movimento espírita, da doutrina espírita, é o próprio espírita, os próprios adeptos, né? Isso tem alguma referência que eu até fui procurar, porque a gente fala, mas às vezes não procura, né? Ele está em Viagem Espírita de Kardec, é como uma viagens que Kardec fez naquela época, e ele fez uma revista de 1862, né? E também tem alguma coisa no Livro dos Médiuns, na introdução, na parte 3, no item 28. Deve ter, talvez, em outros campos assim, mas sinteticamente ele fala que o maior problema para a doutrina espírita é justamente o próprio espírita. Por quê? Porque nós carregamos para dentro da doutrina espírita as nossas imperfeições. Nós não vamos esperar nos tornar perfeitos para que possamos nos tornar espíritas.
Se for assim, nós nunca vamos ser. Agora, a doutrina espírita, ela tem todas as ferramentas justamente para nos auxiliar nisso daí. Mas por que? Será que é tão forte essa questão que pode afetar a doutrina espírita, nós, os seus adeptos, aqueles que estão estudando, que estão procurando trabalhar na casa espírita, no movimento espírita, sim, porque a doutrina espírita tem um movimento com uma formação, desde a fé, acima da FEB ainda tem o Conselho Internacional, mas aqui no Brasil tem a FEB, aí tem as estaduais, tem as uniões regionais, e assim como tem a formação estrutural dentro de cada casa. Mas será que afeta realmente? Será que realmente, olha, na história do movimento espírita, nós também tivemos situações como acontece com nossos irmãos, principalmente evangélicos, de diversas denominações evangélicas, que são muito uma parecida com outra, e um não concorda com alguma coisa e já monta outra religião. Não estamos nem entrando no mérito de cada um. Mas a realidade é que a doutrina também já teve dissensões no movimento, de pessoas, por exemplo, que achavam que a parte religiosa não cabia de entrar na doutrina espírita. E assim formaram um movimento em que eles não consideram a parte religiosa. Só que eles também não são considerados como espíritas. Por quê? Porque Kardec deixa muito claro do tripé: ciência, filosofia e religião. É religião? É, num aspecto. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, porque o tempo não nos cabe. E eu vou dar um exemplo atual que preocupa muito e que a gente vê. E apesar de tudo, né? A gente fala atual, mas olha só. Isso está na Revista Espírita de 1862 de Allan Kardec. Ele diz assim: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixais cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes, que são aquelas questões polêmicas, né, que não leva a nada. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Em 1862, Kardec já nos falava sobre a questão, principalmente da política, né? E dos temas fúteis que muitas vezes são levados para dentro da casa espírita. Por que temas fúteis? Porque nós temos muitas futilidades. Lógico, eu posso gostar de futebol, é uma futilidade, se for ver, mas eu não posso levar para dentro da casa espírita assuntos de futebol e começar a brigar lá com pessoas porque ele é de um time e você é de outro. Até a gente brinca muitas vezes, mas sempre num tom de brincadeira, de nada de querer realmente forçar o outro que o seu time é melhor do que o outro. Agora, existem pessoas que levam isso a sério. E nós vemos, na atualidade, essa questão da política um problema muito sério. Por quê? Porque os espíritas, de uma maneira geral, não têm conseguido tirar as suas
seus conceitos ideológicos de política da casa espírita. É assim, para resumir, né, porque estamos no nosso horário quase chegando ao fim, o que a gente vê hoje é preocupante é que está se perdendo o foco em muitas casas espíritas, pelas questões principalmente de políticas, fora aquelas brigas de egos, né, que todo mundo sabe que sempre existe, né, dentro de algumas instituições. Mas a realidade é que essa questão da política, ela tem afetado de uma maneira que eu fico pensando, será que Cristo, na época dele, em algum momento, ele refutou de atender alguma pessoa que pensasse diferente dele? Não quer dizer que ele concordou com a pessoa, mas ele conversou. Ele conversou com os poderosos, ele conversou com os senhores da lei, mas ele manteve as suas convicções. E o que a gente vê hoje é uma preocupação extrema com a questão de querer colocar a doutrina espírita na política. E não é só a questão da esquerda, a questão da direita também, vamos falar sinteticamente. Então, nós não temos uma plaquinha dizendo na casa espírita assim, centro espírita de direita, nem centro espírita de esquerda. Há as pessoas preocupadas com o que se dizem progressistas. A gente tem que tomar cuidado com essas ideias que se tem de que a doutrina espírita seria uma doutrina de esquerda e que teria que se envolver na política. Só que nós vamos começar a olhar se as pessoas têm pensamentos de esquerda e já defini-las como sendo dessa ditos progressistas. Por que uma pessoa que quer, de repente, uma justiça social necessariamente é de esquerda? Tem muitas pessoas de direita que também querem justiça social. Assim como atribuir a defesa da família somente à direita. Tem pessoas da esquerda que defendem a família. Nós não podemos rotular as coisas. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos, a ideia que nós temos sobre política adentre a nossa casa, como também qualquer outro assunto. Um risco da política, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala que no ano 325 foi quando o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo. E a partir daí, o cristianismo passou a ser extraoficialmente a religião oficial do Império Romano. E que, em volta de 381, quando assumiu o imperador Teodósio, ele sim pegou e baixou um decreto, não sei como é que chamava os decretos na época, ele baixou uma lei declarando o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Emmanuel nos fala que a partir daí a religião cristã se perdeu totalmente. E a gente conhece a história do cristianismo nas suas diversos tipos de facções religiosas, que a gente sabe o que aconteceu nessas deturpações que aconteceram, né? Então, que nós temos que tomar esse cuidado, sendo espíritas, de realmente nos focarmos no objetivo maior da doutrina espírita, que é a transformação moral do homem. Nós não podemos nos deixar nos apegar a picuinhas de esquerda, de direita, de eu gostar de cromoterapia, de gostar de não sei o quê. Tudo é respeitável no seu devido lugar. Mas nós temos que trabalhar o nosso ser para exercermos realmente, sermos verdadeiros espíritas, transformando a nossa moral
e, acima de tudo, levando essas mensagens que a doutrina espírita leva, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus na sua pureza total, para os irmãos que necessitam, para todos aqueles que precisam do nosso amparo. Se nós já tivemos acesso a esse conhecimento, já tivemos acesso a esse manancial de luz em nossas vidas, oremos todos os dias, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita, mas que peçamos forças também para que possamos entender que o amor do Evangelho do Cristo, ele se processa através do equilíbrio. Ele se processa através da explanação do amor de Deus por seus filhos, que vimos, que foi vivenciado por Jesus. E nós compreendemos cada vez mais, a cada livro que nós estudamos, a cada vez que a gente revê esses ensinamentos, nós entendemos melhor ainda quando Jesus nos fala: amai-vos como eu vos amei. Que nós possamos, então, sermos espíritas compromissados com essa transformação do mundo que está acontecendo. Lembrando sempre que o Pai conta conosco na sua grande e maravilhosa obra de amor e de luz, dessa felicidade que Ele deseja a todos os seus filhos. E que nós temos a maravilhosa oportunidade de fazermos parte desse processo, amparando, auxiliando a todos os nossos irmãos, mas sem jamais esquecermos que o amor divino é um amor de equilíbrio e que nos leva sempre para frente. Obrigado, muita paz a todos, que nós possamos, então, nessa noite, né, encerrar o trabalho de hoje, a palestra de hoje, com uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a eles pela oportunidade bendita de estarmos sendo beneficiados pelo nosso esforço a recebermos os ensinamentos. Somos gratos, Senhor, por esse amparo, por essa luz, mas acima de tudo pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que possa, Senhor, nos esclarecer as nossas mentes, para que não fiquemos somente conosco essa luz, mas que saibamos, através das nossas falas, através dos nossos atos, resplandecer essa luz a todos os irmãos que se acercam de nós, a todos aqueles que nos procuram, procurando ajuda e amparo para suas dificuldades e para seus problemas, seja eles irmãos encarnados ou desencarnados. E que nesses momentos, Senhor, que passamos por esses tormentos naturais do processo de mudança, que possamos ser uma fonte de luz, aonde possamos clarear o caminho de nossos irmãos, mesmo que essa luminosidade, Senhor, seja a luminosidade de uma pequena vela, de uma candeia, mas que possamos clarear até onde pudermos. Obrigado, Senhor, muita paz e muito amor a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite e fiquem com a paz de Deus.